Se você quer começar a investir para receber uma renda passiva mensal, uma renda todo santo mês, mas ainda tem dúvidas sobre os fundos imobiliários, fica comigo nesse vídeo. Hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa fazer para dar os primeiros passos da maneira correta no mercado de fundos imobiliários. Passo por passo, detalhe por detalhe, para você começar do jeito certo, do jeito correto. Eu vou te dar o passo a passo que ninguém conta por aí. E você vai sair desse vídeo 100% apto a realizar seu primeiro investimento em fundo imobiliário e receber uma renda passiva com segurança. Então, pega papel e caneta e se prepara, porque eu vou trazer um conteúdo de grande valor para você. E eu vou te falar, viu? Eu já gastei milhares de reais, centenas de reais inclusive, para aprender tudo que eu vou te ensinar aqui de graça. Então presta atenção nesse vídeo, porque você vai sair desse vídeo aqui sabendo realizar seu primeiro investimento para receber uma renda passiva com muita segurança. E eu vou te passar, inclusive, dicas de fundos imobiliários por aqui. E você não vai mais perder tempo e dinheiro investindo errado e dando murro em ponta de faca no mercado de fundos imobiliários. Aqui você vai ter o conhecimento certo, de fato, um guia para iniciantes, o passo a passo correto. Então fica comigo até o final. Bom, e se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do Tio Fis. Hoje eu tenho mais de 6 mil alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança e investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado e mais de 500 mil seguidores nas minhas redes sociais. E meu objetivo ele é muito claro, ajudar você a ter um direcionamento, a ter uma estratégia e conseguir, de fato, aumentar a renda passiva com segurança, construindo o quê? Um patrimônio financeiro sólido. Então, se você gosta de fundos imobiliários e gosta de renda passiva mensal, aproveita para se inscrever no canal. Inclusive, ativa o sininho porque toda semana tem vídeo te ensinando, te ajudando a investir melhor no mercado. Aí vamos lá. Esse aqui vai ser um guia para iniciantes, para você dar o primeiro passo da maneira correta, da maneira certa no mercado de fundos imobiliários. E antes da gente falar sobre investimento, ativo para investir, eu preciso explicar para você o que é o fundo imobiliário. A minha concepção do fundo imobiliário ela é muito simples e didática, né? O fundo imobiliário é uma maneira mais inteligente e eficiente de investir em imóvel. Eu brinco até com os meus alunos ali, brinco com o pessoal, que é investir em imóveis 2.0, né? Aquele tiozão que se modernizou e agora investe nos melhores empreendimentos imobiliários do Brasil, sem burocracia. Então, investir em um fundo imobiliário é comprar uma cotinha de um condomínio, né? De um condomínio ali que investe em shoppings, que investe em galpões logísticos, que investe em prédios comerciais, que investe em mercados, lojas de material de construção. Então é de fato investir no mercado imobiliário, no setor imobiliário, através de um veículo que investe em outros imóveis. Vamos lá, para ser bem prático com você. Comprando uma cota de um fundo imobiliário, você passa a se tornar sócio de vários empreendimentos. Vou dar um exemplo aqui. Se você passa a comprar uma cota ali de um fundo chamado XPML11, você passa a ter participação em mais de 20 shoppings em todo o Brasil. E como é que vai acontecer essa dinâmica? O fundo é dono dos shoppings, né? E naturalmente ele tem que repassar essa receita ao fundo imobiliário. Então, os shoppings eles têm receitas ali com aluguéis mensais e o shopping ele tem uma dinâmica diferente, inclusive, que ele recebe o aluguel variável. Se aquela loja vender mais, ele recebe, é o ganha-ganha. Isso é muito bacana, muito interessante. Aquele shopping, ele tem os resultados, passa aquele resultado para o fundo, né, a sua participação ali específica, e aquele fundo imobiliário ele repassa para o cotista os aluguéis, que a gente chama a renda passiva, e tem um ponto muito importante, muito relevante. É pago todo santo mês. É uma renda passiva mensal. Todo santo mês o fundo imobiliário acaba distribuindo junto ao cotista. Apesar dele não ser obrigado a isso, o fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir 95% dos lucros durante um período que é o semestre, mas o fundo imobiliário já entendeu que o mercado de fundos imobiliários, os cotistas, na verdade, eles gostam de renda todo mês. Afinal, todo santo mês você tem conta para pagar, né? Então, todo santo mês, os fundos imobiliários pagam aquela renda passiva mensal. E o melhor de tudo é que você não tem a burocracia de cuidar e lidar do imóvel. Então, você não tem que resolver nenhuma burocracia, nenhum pepino, nenhum BO, nada, tá? Você tem a figura do gestor e do administrador. O administrador que vai cuidar daquelas partes burocráticas do fundo, coisa de cartório, coisa de, assim, burocracia, contabilidade, enfim, aquela parte chata, tá? Para o veículo de fato funcionar, né? O fundo imobiliário. O gestor que ele vai tomar as decisões estratégicas do fundo. É ele que vai decidir qual imóvel comprar, qual imóvel vender, é ele que vai decidir qual inquilino vai entrar naquele imóvel, é ele que vai negociar junto com o inquilino. A figura do administrador é de fato a parte regulatória e a parte chata, a burocracia mesmo. E o gestor, como eu estava comentando, é ele que vai tomar as decisões estratégicas do fundo. E aí uma pergunta que muitas pessoas fazem: Matheus, quero começar na renda variável, mas muita gente fala comigo, comenta comigo que é melhor começar em ações. De forma bem prática, por que eu devo começar em fundos imobiliários? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante e ela é muito interessante, porque quando as pessoas pensam em bolsa de valores, elas pensam no mercado de ações, no mercado acionário, porque é o mais famoso, o mais conhecido. E poucas pessoas, inclusive, conhecem o mercado de fundos imobiliários. Mas eu vou te falar,
Na minha visão, na minha opinião, o mercado de fundos imobiliários é a melhor porta de entrada para aquela pessoa que está entrando na renda variável. Tá? Por quê? Primeiro, facilidade de entendimento. Certamente você tem algum conhecido, alguma pessoa, algum amigo, amiga, avô, avó, alguma pessoa aí da sua família, algum conhecido que tem um imóvelzinho e coloca para alugar, tá? Você deve ter, você com certeza deve ter. E vamos lá, partindo para a prática, como é que ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro tendo imóvel, kitnet, 1 quarto, 2 quartos e ele recebe o aluguel todo mês. É assim que funciona. Todo santo mês ele recebe aquele aluguel por locar aquele espaço. A dinâmica do mercado de fundos imobiliários é exatamente essa. Exatamente essa. Só que a gente está falando dos melhores empreendimentos imobiliários do Brasil, empreendimentos que você nunca imaginou se tornar sócio. É de galpão logístico, de mercado, shopping, prédio comercial. Então vamos dar um exemplo ali. O fundo imobiliário TRXF11, ele tem um mercado. O mercado ali, o imóvel como um todo. Como é que ele ganha dinheiro? Ele pega aquele imóvel mercado e ele loca para o inquilino. Vai locar ali para o açaí, grupo Pão de Açúcar. E como é que ele ganha dinheiro? Aquele açaí ou Pão de Açúcar, ele paga aluguel todo mês para o fundo imobiliário. Consequentemente, o fundo imobiliário vai pagar aluguel todo santo mês para você que é cotista. Essa que é a verdade. Então, a dinâmica é exatamente essa. Então, primeiro ponto, facilidade de entendimento. Quando você vai para as ações, elas são mais complexas, elas são mais difíceis. Você sabe como é que funciona o modelo de negócio de uma Petrobras, de uma Vale, de um banco do Brasil, de uma seguradora? São modelos totalmente diferentes. De uma Suzano, são modelos totalmente diferentes de empresa para empresa. Então é mais complexo, né? E não é tão simples assim de você entender. É melhor você começar com algo que você já entende, onde você está colocando seu dinheiro. Outro ponto sobre essa questão de fundos imobiliários e ações. Os fundos imobiliários eles têm menos volatilidade quando comparado às ações. Matheus, o que é volatilidade? Volatilidade é a variação da cota ou da ação. Os fundos imobiliários têm uma volatilidade muito menor, tá? Muito menor mesmo. São aproximadamente 2/3 a menos e isso é muito importante, muito relevante. Porque é melhor você começar com algo que tenha menor variação. Você vai começar com uma classe de investimento que varia muito. Um dia variou 10%, 20%, cara, não é bem assim que funciona, não faz sentido para você. É melhor você começar por uma classe que varia ali 5%, 6%, assim, tem uma variação um pouco menor. Então o mercado de fundos imobiliários ele tem menos volatilidade, consequentemente é melhor para você que está começando ali no mercado. E tem um ponto, né? Muitos acham, o mercado de ações ele traz muito mais retorno, traz muito mais rentabilidade. Não, se você pega o retorno acumulado, o retorno histórico do mercado de fundos imobiliários pelo IFIX, né, que é a média do mercado de fundos imobiliários, comparado com a média do mercado de ações, que é o Ibovespa, o Ibov, o mercado de fundos imobiliários trouxe uma rentabilidade muito maior, tá? Na casa ali dos 210%, 220%, quando comparado a uns 70% do Ibovespa. Então, essa conversa furada aí de que a ação rende mais, não necessariamente. Pega a média do mercado para você ter um pouco dessa noção. E, para mim, um grande ponto muito importante, muito relevante para você estar dando o primeiro passo através do mercado de fundos imobiliários é a renda passiva mensal. Cara, a renda passiva mensal é algo fantástico, transformador e motivador. Isso motiva muito você a continuar no mercado de renda variável. Porque, na grande realidade, os investimentos, eles não são essa adrenalina toda que você acha, essa montanha-russa. Cara, não é assim que funciona. É você plantar para colher lá na frente. É ter disciplina para colher lá na frente, tá? Ficaram veiculando antigamente que era um cassino, que era a bolsa de... Não. É você plantar para colher lá na frente. São esse tipo de investimento que você vai fazer. Então, todo tanto mês está aportando e, de fato, no próximo mês aportando, no próximo mês aportando. É um pouco monótono, depois vocês vão parar para perceber. Mas o grande ponto é que o mercado de fundos imobiliários ele tem uma coisa que é muito motivadora, né? Uma questão muito motivadora, que é o quê? Todo santo mês ele está pagando renda passiva mensal. Todo santo mês ele está pagando renda para você cotista. Isso motiva muito porque você começa a fazer conta. Você investiu em um fundo imobiliário, ele pagou 10 centavos. Cara, no mês seguinte você investiu mais nele, pagou R$1. Investiu mais, pagou R$10. 20, 30, 40, aquilo te motiva a estudar, a acompanhar, a aprender mais e a investir mais. Quando você vai no mercado de ações, não. Eles não pagam todo mês. Tem ação que paga de trimestre em trimestre, em semestre em semestre, em ano, e tem ação que decide que não vai pagar. E é assim que funciona. Então, aquilo de materializar, né, aquilo de você ver acontecer, às vezes nas ações demora um pouco mais, os dividendos e sim delas. Então, os fundos imobiliários pagam todo santo mês e ainda pagam muito mais, tá? Muito mais renda passiva aos cotistas. Se você pensa um dia em alcançar a independência financeira, fundos imobiliários não podem faltar na sua carteira de investimentos. E muito investidor ele pergunta, mas Matheus, como é que um fundo imobiliário ele gera renda para você, né? Como é que o fundo imobiliário ele paga essa renda passiva mensal? E muito investidor ele pergunta, Matheus, mas como é que um fundo imobiliário ele gera renda para você? Essa é uma pergunta pertinente porque as pessoas às vezes não conseguem entender de maneira bem prática. Mas é o seguinte, o fundo imobiliário é um veículo.
né, é um veículo que as pessoas elas conseguem investir. Você consegue investir comprando uma cotinha, 2 cotinhas, 5 cotinhas, 10 cotinhas e você vai comprando e acumulando participação. São fundos grandes, né? Milionários, bilionários. Tem fundos aí com 2, 3, 4, 5, 6 bilhões de patrimônio líquido, né? Fundos grandes, fundos com 10, 20, 30, 40, 50 imóveis. Então, você vai investir em fundo imobiliário e se tornar sócio dele, mas no final do dia o fundo imobiliário é um veículo de investimento imobiliário. Ele compra imóveis. E naquela dinâmica que eu expliquei para vocês, o TRXF hoje, só para vocês entenderem, ele tem 58 imóveis, que ele recebe aluguel de 58 inquilinos, que eles precisam pagar aluguel todo santo mês por estarem nos imóveis. Aqueles aluguéis que o fundo recebe, ele tem que repassar junto ao cotista. Ele tem a obrigatoriedade, falei com vocês, de pagar no semestre, mas ele acaba pagando todo mês, porque ele entendeu que o cotista quer todo mês. Aí assim, é questão de proporcionalidade. Se você tem uma cota, você recebe X de renda. Então vamos dar um exemplo aqui. O TRXF, ele pagava 90 centavos por cota. Se você tem uma cota, você recebe 90 centavos. Se você tiver 2 cotas, você vai receber 1,80. Se você tiver 10 cotas, você vai receber R$9. Se você tiver 100 cotas, você vai receber R$90. Se você tiver 1.000 cotas, você vai receber R$900. É uma questão de proporcionalidade. O quanto você tem participação naquele ativo, naquele empreendimento e o quanto ele te paga de renda passiva todo santo mês. É assim que o fundo imobiliário ele gera renda para você. E aí muito investidor pergunta, tá, Matheus, mas como é que funciona ali os tipos de fundos imobiliários, né? Vamos lá, você me contou que tem imóvel, mas tem outros tipos. Exatamente. Quando você pensa em um fundo imobiliário, existem tipos e segmentos. Tem os 4 principais tipos. Isso não é uma nomenclatura formal, é mais informal, mas todo mundo no mercado comenta sobre isso. A gente tem os fundos de tijolo, que eles investem predominantemente em imóveis, com o objetivo final de realizar a alocação desses imóveis. Então, o TRXF ele é um fundo de tijolo, que eu acabei de mencionar para vocês. A gente tem os fundos imobiliários de papel, que eles investem em dívidas imobiliárias e, naturalmente, eles ganham dinheiro como? Com dívidas. E como é que a dívida ganha dinheiro? Juros, que é uma taxa de 2, 3, 4, 5, 6, 7%, mais a correção monetária. Pode ser o IPCA, que é a inflação, ou o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que acompanha ali a Selic. Então, assim, fundo de tijolo, imóvel para renda. Fundo de papel, ele investe em dívida imobiliária, tá? Para receber esses juros todo mês. Temos os fundos de fundos, que eles investem em cotas de outros fundos imobiliários. Temos os fundos de desenvolvimento, que eles investem na construção do empreendimento, eles investem na construção ali de um imóvel, de um loteamento e realizam a venda. E recentemente chegou no mercado, né, uma classe de investimento que vem chamando a atenção, que é o fundo multi-estratégia. O fundo que ele tem liberdade para investir em qualquer ativo imobiliário. Ele pode investir em um imóvel, ele pode investir em uma dívida, ele pode investir em uma construção de um imóvel. Então ele tem liberdade. Então também temos essa classe de investimento, esse tipo de fundo imobiliário. Na parte ali de tijolo, a gente tem os segmentos. Segmento de galpão logístico, segmento de prédios comerciais, segmento de hospitais, segmentos educacionais, segmento de renda urbana, segmento de shoppings. Então, você tem diversos segmentos no mercado de fundos imobiliários. E é importante comentar com vocês o crescimento do mercado de fundos imobiliários, né? Cara, eu entrei no mercado de fundos imobiliários em 2015, quando o mercado tinha apenas 89 mil investidores. 89 mil investidores. Era muito pequeno, tá? Poucos fundos, poucos imóveis. E o mercado ele foi crescendo muito ao longo do tempo. Eu sempre vi valor no mercado de fundos imobiliários, por um motivo muito prático, porque o brasileiro ele gosta de investir em imóvel. O brasileiro gosta de receber renda todo mês, inclusive, e o brasileiro gosta de receber essa renda isenta de imposto de renda. Eu acho que eu nem tinha comentado com vocês. O fundo imobiliário ele paga renda passiva isenta de imposto de renda. É bom, né? Receber uma rendazinha isenta de imposto de renda. É bom demais, fala a verdade. Então, os fundos imobiliários eles têm essa dinâmica de crescimento. Hoje, né, só para vocês entenderem, há 10 anos atrás, quando eu entrei no mercado, eu tinha 89 mil investidores. Hoje é um mercado com 2,8 milhões de investidores. Então, cresceu muito, né? E vem crescendo bastante. É a classe de investimento que mais cresce aqui no Brasil. E, cara, o mercado de fundos imobiliários ele é muito forte, muito resiliente. Inclusive, ele vem superando forte a inflação, ele protege seu dinheiro contra a inflação, ele vem superando forte contra o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é a média da rentabilidade da renda fixa, e ele vem também superando forte ali o Ibovespa, que é a média das ações. Então, os fundos imobiliários eles trazem a rentabilidade histórica superior a todos esses índices e, além disso, também muita renda passiva mensal aos seus cotistas. Eu acho que o ponto principal de salientar para vocês é que investir em imóvel é investir em ativo que ele protege contra a inflação.
E quando você está investindo em fundo imobiliário, você está investindo nos melhores empreendimentos imobiliários do Brasil. Então você tem a possibilidade real de mais valorização, ou seja, a proteção do seu patrimônio, do seu dinheiro suado que você conquistou. E aí, no final do dia, você precisa comprar seu primeiro fundo imobiliário. Essa que é a grande verdade. Você precisa dar o seu primeiro passo, comprar seu fundo imobiliário. O que eu recomendo? Eu recomendo sempre você ter uma conta em uma corretora. Por quê? Porque eu gosto muito do ambiente da corretora, que é um ambiente simples, didático e fácil para você realizar seu primeiro investimento. Eu acho o banco burocrático, difícil, apesar de terem melhorado bastante, mas eu gosto muito da corretora. O que você vai prezar para uma corretora? Uma corretora que seja simples, prática, né, intuitiva, fácil assim de manusear e de mexer. Você vai prezar para uma corretora que ela tem os produtos que você deseja, obviamente, e que não tenha custos para investimento, não tenha custo para fundo imobiliário, investimento em fundo imobiliário. Vamos lá, Matheus, fala algumas corretoras aí. Poxa, XP, BTG, elas não têm custo para fundos imobiliários, mas tem custo para ação, só para deixar claro para vocês. Você tem ali a Rico, eu gosto para quem está começando. Você tem ali o Banco Inter, Nubank, C6, enfim. Decisão é sua, tá? Mas o mais importante é começar a dar o primeiro passo. E aí, a partir disso, você vai comprar seu primeiro fundo imobiliário. Para você comprar, você tem que digitar o ticker, o código de negociação, no Home Broker. Home Broker é a plataforma de negociação, tá? Então, quando você abrir ali, vai ter lá Bolsa de Valores ou Home Broker. Clica ali, você vai digitar o código, né? São 4 letras e 2 números. Sempre fundo imobiliário termina com 11, mas não necessariamente todo ativo que tem 11 é fundo imobiliário. E são 4 letras. E aí tem uma série de nomes. Eu vou explicar aqui para vocês. O que eu acho para quem está começando, para comprar sua primeira cota? Pensa em fundo grande, que tem mais de 1 bilhão de patrimônio líquido. Pense em fundo que tem mais de 10 imóveis. Pense em fundo que é mais diversificado, porque isso vai diluir seu risco de errar. Então, poxa, você tem fundos ali bons como um XPML11, XPML. Você tem ali fundos como HGLG. Você tem fundos como TRXF, que eu acabei de mencionar. Você tem fundos como BTLG. Para quem está iniciando, dando seus primeiros passos, é um excelente, assim, para conhecer. Eu quero que você conheça, eu quero que você realize seu primeiro investimento para sentir a cota variando, tanto para cima quanto para baixo, assim como você vai receber a sua primeira renda passiva, né? Se você investir hoje, no mês seguinte você recebe aquela renda passiva. Isso é muito bacana, isso é muito legal, isso é muito interessante, é isso que você precisa fazer. Sentir. Com pouco, obviamente. Então compra uma cotinha ali, 2 e sente ali na pele mesmo. E o mais importante, escolhe um tipo de fundo imobiliário que você entende como é que funciona, né? Muito melhor que você invista em um shopping que você entende como é que funciona, um mercado que você entende como é que funciona, ou até mesmo um galpão logístico que você entende como é que funciona a dinâmica de ganhar dinheiro. E aí você vai comprar a sua cota e vai receber seu primeiro rendimento, sua primeira renda passiva mensal no mês seguinte. Essa é a magia dos fundos imobiliários. Investindo hoje, no mês seguinte você recebe renda. E agora que você já sabe o básico para investir em fundos imobiliários para dar seus primeiros passos, me conta aqui, você já investe em fundos imobiliários, já tem algumas cotinhas ou vai ainda dar seu primeiro passo? Deixa aqui nos comentários, quero saber. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, porque é muito importante para que esse conteúdo ele chegue para mais pessoas. E se você gosta de fundos imobiliários e renda passiva mensal, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho também, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ajudando, te ensinando a investir melhor no mercado de fundos imobiliários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.